É quase duas pregações só. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a quem? Só teu pai? Só tua mãe? A todos. Essas lâmpadas aqui, elas estão clareando toda a igreja. Aqui tem visitantes que eles ainda não confessaram o nome de Jesus, está clareando eles fisicamente, está clareando eles o ambiente. Jesus fala aqui da luz em mim e em você espiritual, que é quem? Que é Jesus. Nós não somos a luz, nós refletimos a luz que é Jesus. Quem é a luz? É Jesus. Aleluia, Tanto que ele tem Jesus. dizer no livro do Evangelho de João, que ele diz que ele é a luz e ele veio para os homens e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí já está a solução. Por que nós temos que ser luz neste mundo de trevas, de corrupção, de pecado, de violência e de todo tipo de maldade? Por que você, adolescente, tem que ser luz? Por que Jesus vai dizer que nós somos? Nós somos a luz do mundo. E nós não podemos nos esconder. Você não pode se esconder. Você não pode se esconder com medo, ou com vergonha, ou com timidez. Não. Jesus diz que ninguém se esconde. Se nós somos luz, você, adolescente jovem, é luz, não pode se esconder. Jesus quer que você alcance outros. Jesus quer que nós alcancemos, clareamos, chegamos, refletimos na vida de outras pessoas ao nosso redor. E por isso que ele vai dizer que não se acende uma candeia, ou seja, ele estava falando de uma lamparina nessa época. Mas se fosse hoje, Jesus ensinando para nós hoje, ele vai dizer, não se acende um LED, uma lâmpada dessa aqui, e põe dentro de um vaso e vira ele de cabeça para baixo. Naquele tempo, era lamparina. Mas hoje, nossos dias. Então, a luz no âmbito material é uma coisa. Agora, facilmente nós interpretamos, né? Para a parte da área espiritual da nossa vida, é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos que refletir essa luz. Se nós não estamos refletindo ou não queremos refletir essa luz, alguma coisa está de errado em nós. E ele ainda vai dizer ainda que na parte da candeia, ela tem que alumiar a todos que estão na casa. A todos que estão na casa. Às vezes tem um adolescente, já conheci famílias que um adolescente ou um jovem é crente na família. O resto, todos são ímpios, são descrentes. E a luta dessa pessoa carregar essa família em oração é grande, mas Deus se agrada e dá vitória. Amém, Senhor. Aqui tem a maioria, são todos crentes. Glória a Deus, aleluia. Isso é motivo para você se alegrar. Tem aqueles adolescentes, jovens, adultos, que querem servir a Deus, mas não conseguem porque ele não tem luz o suficiente dentro da sua casa. Ou seja, essa pessoa está precisando de luz, está precisando de força, está precisando de Jesus, está precisando, está querendo, mas não tem a qualidade suficiente, ou seja, não tem o apoio suficiente para manter a sua vida espiritual. E o versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam, ou seja, assim resplandeça as nossas atitudes. As nossas atitudes como cristãos
estamos, como crentes, como servos de Deus, diante daqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas não conhecem por tempo de ignorância, porque Jesus já veio. E todos sabem que Jesus é a luz. Não há inocente na face dessa terra, até porque o apóstolo Paulo diz que nós somos indesculpáveis. Seres humanos, nós somos indesculpáveis diante do poder de Deus. Aleluia. Se alguém disser que não sabe que Jesus é a luz, aí tem alguma coisa. Porque toda a humanidade sabe que Jesus é a luz. Só temos que buscar o meio, as atitudes das pessoas confessarem, crerem que Jesus é a luz e confessar e querer para elas essa luz que dura para a vida eterna. Tem uma afirmação que fala aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que, se for 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, onde diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele quer falar aqui do véu que estava sobre o rosto de Moisés. Lá no Antigo Testamento tem aquela passagem que Moisés vai falar com Deus no monte, e quando ele desce, o rosto dele estava resplandecente, de maravilha, de glória, Aleluia. de unção, de presença de Deus, Glória a porque Deus. Deus era íntimo demais. Amém, Jesus. Mas só que é necessário ele pegar um véu e cobrir-se. O apóstolo Paulo diz hoje para nós: não se ponha o véu sobre essa luz. Nós não podemos mais colocar o véu sobre a glória de Deus que há em nós. Por isso que nós somos transformados de glória em glória, porque Jesus é suficiente para nossas vidas. Jesus é suficiente para nos encher, para nos renovar, para que nós possamos transferir essa luz de Jesus que está em nós para o nosso próximo. Glória a Deus. Para o nosso ambiente. Então, sempre temos o cuidado de acompanhar o adolescente. Igreja, nós temos muitas responsabilidades. Eu tenho minha responsabilidade em cuidar do adolescente na minha casa. Nós, como igreja, temos responsabilidade como corpo de Cristo em nos unir com esses adolescentes, porque é uma fase difícil, é uma fase que eles estão descobrindo coisas novas. E hoje o mundo está tragando muitos jovens e adolescentes. O inimigo está usando muitas brechas, estão sendo dadas dentro de casa. Nós temos que ter discernimentos. Nós temos que ter discernimento espiritual. Quando o inimigo está tragando nossos filhos, não é porque nós somos crentes que nós vamos deitar a cabeça no travesseiro e vamos nos acomodar. Ou no tempo desse, Deus me deu um discernimento em relação à vida da minha filha. Deus disse: não é suficiente a tua filha estar só nos cultos, ela tem que ter conhecimento da palavra. Senhor, a partir de hoje, o teu propósito é ler a Bíblia todos os dias. Por enquanto, minha filha, você tem tempo, você não trabalha, você só estuda, você tem tempo suficiente em casa, e esse tempo vai ser dedicado para Deus. Todos os dias. Mas aí você tem que ficar de olho, porque tem dia que se escapar, eles não vão ler. Eles não vão ler mesmo. Porque passa a mãe vai fazer tal coisa, e vai se distraindo. Quando você vê ela traga uma rasteira, ou já passou um dia sem ler o suficiente, o outro já não vai ler mais. E quando já for ler, já vai dar sono, já vai dar uma guerra espiritual. E é uma situação desagradável. Mas o Senhor, nessa noite, quer dizer para nós que nós, igrejas, temos que estar de olhos abertos, despertos, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, neste departamento